segundo ano médio da Escola Cultura Viva. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam sempre estudando muito, estejam acompanhando todas as aulas, estejam acompanhando o conteúdo no livro, fazendo os exercícios. E hoje, certamente, nós daremos sim continuidade ao capítulo 6 que nós paramos, na aula passada. Nós estamos trabalhando com o espaço rural mundial, ok? Então, olha só, hoje nós estaremos trabalhando especificamente com a economia rural, com o meio rural dos países emergentes. Apenas lembrando que aqueles países emergentes são normalmente subdesenvolvidos, tá? Eles apresentam quadros de crescimento econômico bem próspero e com características socioeconômicas bem diferentes dos demais países que a gente poderia dizer, países que têm economias periféricas, na verdade são países subdesenvolvidos, porém países que apresentam uma economia bem acima do que os demais países subdesenvolvidos, tá? Nesse caso, então, a gente estará trabalhando, começando com a Federação Russa, tá? Vocês podem acompanhar aí no livro a partir da página 81. Posteriormente, falaremos um pouco sobre a China, falaremos ainda sobre a Índia e encerraremos o capítulo somente na próxima aula. Hoje a gente ainda não vai encerrar esse capítulo, tá? Eu ainda tem alguns recados para serem passados e se a gente tentar encerrar hoje, a nossa aula vai ficar muito extensa, tá? E aula extensa eu sei que não prende muita atenção de vocês. Então vamos, nós não estamos com pressa, vamos deixar que as coisas aconteçam bem lentamente para que vocês possam compreender. Esse é o objetivo das nossas aulas virtuais. Vamos lá? Falemos então, galera, sobre a produção rural da Federação Russa, tá? Também a gente pode chamar de Rússia, não há necessidade de ficarmos falando sempre Federação Russa, não. Durante o período do socialismo soviético, o que predominava era a estrutura fundiária baseada em dois modelos. O primeiro é o sovkhozes, Na verdade, esse modelo sovkhozes é um modelo de fazendas que pertence ao governo e que eram fazendas totalmente mecanizadas, todo com empenho aí voltado para a tecnologia de agricultura. Do outro lado, tinha os kolkhozes. Essas fazendas, elas eram fazendas cooperativas. Na verdade, toda a produção era dividida entre os produtores agrícolas, mas o Estado também levava aí a sua parcela. É claro que com o fim do socialismo, esse tipo de modelo de estrutura fundiária acaba se tornando bem obsoleto. Se fizermos uma retrospectiva na história, a gente observará que Gorbachev, o que ele faz? Ele privatiza essas terras, essas fazendas, deixando com que os próprios agricultores tomem posse definitiva dessas terras. O que eu quero chamar em destaque aqui nessa questão é que mesmo depois de Gorbachev ter dado essas terras, deixado com que esses agricultores privatizassem essas terras, mesmo assim, há muitos hectares de terras para serem privatizados e sem falar que há uma necessidade para que ocorra imediatamente um processo agropecuário, que haja uma modificação, que haja uma ocupação dessas terras, que haja produção dessas terras. Até porque a demora nas privatizações acaba influenciando de uma forma negativa o desenvolvimento do setor agropecuário, pois grande parte das propriedades estatais apresenta baixa produção em virtude do intenso uso do solo, da pouca manutenção dos equipamentos e também dos baixos investimentos que o governo faz. Assim como na União Europeia, o produto que mais se cultiva são, na verdade, os cereais, principalmente
o trigo, e devido à questão do climática, né, a gente sabe que é uma região muito fria, então não é cultivado em qualquer área, tá? Obriga então o governo a, durante a primavera e o verão, eles vão estocando para que quando chegar o inverno eles tenham produto ali para poder vender, para poder utilizar também. Quero conversar com vocês um pouquinho sobre a China agora. Gente, da mesma forma que a Federação Russa, a China também teve os seus modelos em relação às propriedades rurais totalmente em declínio, esses modelos que eram modelos de regime socialista. Para resolver esse problema, então, o governo chinês ele instalou um programa que se chama Responsabilidade Familiar pela Terra. Então, tudo aquilo que o agricultor plantar e ao fim da colheita, depois que ele tirar para ele, depois que ele comercializar, depois de tudo que ele obtiver, né, para a sua sustentabilidade, o que sobrar, na verdade, isso é um acordo entre o Estado e o agricultor, tudo aquilo que sobrar, ele pode vender. Temos na China diversas regiões industriais. Na verdade, temos poucas zonas de cooperação transnacional e uma zona econômica especial, que nomeamos de Hainan. O solo chinês ele é muito bem aproveitado. Eles aproveitam esse solo para praticar a silvicultura, que a gente já viu, né, que é a questão da madeira. Plantam também a questão do arroz e utilizam também o plantio de chá. Em questão da pecuária, eu tenho uma maior criação de ovinos, claro que não deixando de ter a criação de outros tipos de animais. Eu tenho um território com muitas áreas sem condições de ter nada, né, que a gente chama de terras áridas. Na verdade, são desertos, são terras improdutivas, mas eu quero destacar o cultivo do trigo na Manchúria e quero também destacar a questão da cultura do arroz nos vales orientais e o cultivo de frutas no litoral sul. Quero falar sobre mais um país emergente aí e também falando sobre o uso do solo, e esse país é a Índia. Apesar da Índia ter um destaque expressivo na questão do setor terciário, que na verdade responde por mais da metade do seu PIB, a Índia ela tem sim uma economia bem diversificada, principalmente quando se fala de agricultura familiar, quando se fala de trabalhos artesanais e, obviamente, né, pelo setor industrial, como eu já disse antes. Só lembrando que esse setor industrial ele ainda está em desenvolvimento. Toda essa reforma econômica voltada para o meio rural, ela começou a partir do ano de 1960. O governo da Índia, na época, resolveu investir principalmente nessa questão, né, da infraestrutura e dos avanços tecnológicos e utilizou isso aí dentro do meio rural. O povo indiano, eles veem uma grande responsabilidade na questão da produção agrícola quando se fala do bem-estar da população. Então eles se uniram e juntos eles praticam sim essa forma de deixar com que a população entenda o grande e importante papel que a agricultura tem e como é necessário que esse desenvolvimento ocorra, uma vez que o próprio governo faz com que eles entendam que, tendo a agricultura, que havendo esse desenvolvimento, haverá uma diminuição na questão da pobreza do país. Como eu disse anteriormente, né, é um país que tem ainda um desenvolvimento industrial, mas a agricultura já é algo que está mais familiarizada a eles. Então, se houver uma
um empreendimento, né? Se houver um investimento em relação à agricultura, não vai faltar emprego, as pessoas estarão mais alimentadas, né? A gente poderia chamar até de reforço alimentar, eliminando automaticamente a fome no país. O interessante é que o próprio governo ele dá subsídios para esses agricultores, como por exemplo sementes, mudas, né, que automaticamente terão uma alta produtividade. Ele dá para os agricultores fertilizantes, ele concede energia elétrica no meio rural, concede também água, né, para o sistema de irrigação da produção que está sendo cultivada naquele campo. Sem falar que ele ainda concede créditos, né, créditos financeiros mesmo, dinheiro, né, para que esses agricultores possam produzir cada vez mais. O governo ainda concede a esses agricultores lá no nosso meio rural o que se chama seguro agrícola. Esse seguro agrícola ele tem uma finalidade de proteger os agricultores. Pode ter alguns problemas como terremotos, pode ter, por exemplo, ali um furacão, uma chuva muito forte. Bom, a gente está falando de situações aí do meio natural. Então, na verdade, existe sim esse seguro agrícola. Para que o governo possa oferecer todos esses incentivos que eu citei aqui para vocês, há uma série de leis que acabam regendo, né, o setor agropecuário, como criações de instituições específicas, comissão de preços e custos, conselhos de mercadoria, de comercialização, autoridade de exportação, entre outras, além de leis que controlam a própria comercialização agrícola, principalmente a produção de grãos alimentícios. Só para lembrar, gente, a população da Índia, ela é só um pouquinho menor do que a população da China, tá? Então é importante a gente lembrar a respeito disso. E eu estou citando essa questão da população justamente em função dessa questão da produção e distribuição, tá, de alimento. A Índia, na verdade, ela tem uma distribuição, deve ter, né, uma distribuição alimentar, e a gente já sabe que a principal meta é a estabilização dos preços dos grãos alimentícios e também o gerenciamento da sua distribuição, tá? Só fazendo um pequeno adendo aí, esse texto, esse trecho, né? Texto não, né? Esse último trecho eu tirei do próprio livro de vocês, tá? Para que vocês possam estar acompanhando também. Então, ficar bem atento a essa questão do controle de alimentação da Índia em função da quantidade de pessoas comparado à população da China também e comparado ao que eles precisam produzir, né, para alimentar toda essa população. É isso aí, galera. Hoje também nós não deixaremos nenhum tipo de atividade ainda valorizado, tá? Fiquem tranquilos, porque a gente ainda tem bastante pontos aí para ser aplicado durante o mês de junho e vocês terão um prazo para poder entregar. Espero que vocês tenham entendido essa aula um pouquinho mais, conhecido um pouquinho mais sobre o nosso espaço rural mundial, e na próxima aula com certeza estaremos encerrando esse capítulo. Um grande abraço aí do Celão, estou com saudade de vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. When you get older, things aren't easy, so just believe.